tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Rola, que tal? Ao Beyond the Game. Andiamo, muchacho. Rola. Vou te falar uma coisa. Hoje tem uma coisa diferente aí na Várias, área. muito boas. Hein, Camara? Opa. Não é verdade? Verdade. Nós temos um cara aqui que a gente Eu sou assim. ama muito. Me chamou, eu vou. Eu sou assim. Eu vou falar pra você. Quem tá assistindo aí, vocês que estão em casa isso agora, aí. a galera que vai ouvir depois, acho que tá rolando uma parceria. Você é bonito, hein, cara? Não, cara, e a minha voz? A sensualidade que transmite em cada decibéis que sai. Uma vibração. Lote. Cada vibração que faz vibrar. Tudo. Coisa louca. São ombros largos, a voz sedosa. Isso. Aveludada. Para que eu já comecei a babar. Cara, nosso querido professor Denis Garcia Xavier. Saúde, moçada. Que Bom, nós estamos muito bom, muito juntos bom. agora Tamo nessa juntos. empreitada. Essa empreitada. É nóis. E ela, se Deus quiser, durará muito tempo. Teremos novidades, acredito, na verdade? Opa, Ali coisa na frente. boa no forno, hein? Vai rolar alguma coisa, né, Denão? Cara, assim, não tem como não rolar entre amigos, né? A gente se encontrou aí pelo caminho, foi tão bom, né, velho? Epicuro falava nós- isso já. Bora fazer rolar Nós isso. estamos bem fluidos, né, nesse mundo. Você sabe que o Platão na academia, Opa. ele chamava os caras de retairoi, que eram os... etairoi, na verdade, não etairoi, que eram os... Mais do que amigo mesmo, você convive, né? Você fica ali o dia a dia, assim, então... Faz parte do negócio. Exato. Acho que a gente meio que se encontrou nisso daí. Sem dúvida nos encontramos. Afinal, quando boi preto anda com boi preto. É isso aí. Que os caras falam. Gambá por chega aí. gambá, é isso aí. E um prazer maravilhoso. Muito bom. Mas hoje a gente tem uma convidada sensacional. Tchan. A gente vai apresentá-la, mas nós temos algumas obrigações antes disso, né? Opa, coisa boa também. Fala aí pra nós, Camara. Vamos falar da Alux. Vamos falar da Alux Quer primeiro, falar? Então, rapidinho. bem, manda Porque a Alux, quando você fala. começa a falar de coisa boa, eu penso na Alux, bicho. Boa, eu também. Os caras bons, os caras da prudência, os caras que se você não aprendeu nada, a não ser a técnica durante a sua faculdade, você precisa conversar com eles. Exatamente. Eles vão te ensinar a guardar dinheiro, coisa que você não sabe. Educação financeira, irmão. Não sabe. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém pergunta como investir o dinheiro E guardado. para isso são 15 anos no isso mercado, aí, meu meu amigo. rei. Já com muita gente. bom. Eu sou cliente pessoal e falo que, meu amigo, deu Isso aí. certo, viu? Deu certo. Agora Ele a só gente- conseguiu vir pra cá depois do dinheiro que rendeu a Alux pra ele. Por isso que ele começou a tocar o E podcast. vou falar pra ele, e vai ter que interrogar a Marina, que é economista aí, né? Isso. Será que pra onde que a gente vai aí nessa inflação, né? Opa, é outro tempo. Os caras Então. sabem, né? Então, assim, pra quem quer conhecer a Alux Investimento, Boa. 11 98 78 30 922 11 98 78 30 922 www.aluxinvestimentos.com e o e-mail do Ronaldo Bella @aluxinvestimentos.com. Fica a dica Boa. pra vocês que estão aí. Mas quem temos aqui hoje, Denão? Fala pra mim, meu amigo. Olha, essa mulher tem causado Coisas, algumas tremores nas redes sociais. Abalos. Com seus vídeos fantásticos sobre Brasil, sobre economia, sobre política. Marina Helena, Fabulosa. Ah, fabulosa. um prazer estar com todos boa vocês aqui. noite. Boa noite. Vou dar uma capivarada ali, só pra falar um pouquinho do que Puxa a você capivara. Diz a ficha fez. dela aí, por gentileza. Pô, Garotinho, economista com mestrado pela UNB Brasília, né? E candidata a deputada federal por São Paulo pelo Novo. Foi diretora de desestatização Isso aí, do palavra grande, hein? Ministério da Economia. Nosso amigão Sim. CG. Salim Matar, sob comando do Paulão lá, né? Que é o que os caras falam. Sim. CEO do Instituto Millennium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios, que é o que a gente não quer na política, privilégio, certo? Isso. Trabalhou 14 anos no mercado financeiro e em instituições que, pô, são extremamente conhecidas como Itaú, Bradesco, Quest, Busano Investimentos. Boa noite, Marina. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter vindo conversar com a gente, querida. Obrigada a vocês, é um grande prazer. Você sabe que eu sou fã do podcast. É mesmo? Você é fã mesmo? Tô tremendo aqui de estar aqui. para. Ela era fã sem o Denis. Com o Denis, então, nós estamos voando Marina, da baixo. outra vez que eu participei como Eu vim assistir. entrevistador, ela tava aqui. Ai, De tão fã. Com Verdade. nós. Boa.
né? Pra aproveitar Muito aquela bom. costela. Ela veio atrás da costela, não veio atrás do não. Olha, eu vou dar um spoiler aqui, gente. Quem for convidado, venha. E fiquem depois, porque o melhor vem depois, tá? É isso aí. É isso aí. melhor do que o podcast. Fica a dica. Hashtag. Pra você que é apoiador, que a gente não falou, Opa, apoia-se, por favor. 20 conto por mês, meu querido. Ajuda nós. Fica na resenha com a gente depois, além de ganhar as camisetas, ver ao vivo que a galera tá vendo, fazer perguntas pro convidado, que nós temos 2 perguntas aqui pra fazer para ela. Ainda vem aqui e participa da resenha. Isso aí. Como você segue, não digo segue, mas como você acompanha, veio aqui e gosta do podcast, a gente sempre começa com uma pergunta que é clássica para todo mundo. Afinal, o nosso motivo de estar aqui é examinar a vida. É conseguir entender o que é e o que não é. O que vale, o que não vale. Ai, meu Deus. Através de 1 milhão Coisa à toa. Você responde isso em 30 segundos. É fácil. O que é a vida boa para você, Marina? Ai, caramba. Isso muda ao longo do tempo, né? Isso muda ao longo do tempo. Cara, hoje eu tô numa pilha, tô numa missão. Então, a vida boa pra mim é mudar o Brasil. Olha que loucura. Cada louco com seus problemas. Mas eu acho que isso muda, né? Isso se altera ao longo do tempo. Mas pra mim sempre teve a ver um pouco com propósito. Aí ele vai mudando, sabe? Mas eu sempre fui uma mulher meio de missão, assim. Que não é bom, não, mas sou eu. Mas para além desses propósitos, assim, esses propósitos, né, que mudam no curso da história, eles têm um fundo que justifica a existência desses propósitos? Assim, você faz tudo isso que você faz, você se envolve em tantos projetos, porque existe um telos, existe uma finalidade lá. Assim, pô, eu faço tudo isso porque eu quero um mundo melhor, ou eu quero que os meus filhos ou a minha própria vida, existe uma dimensão assim para além desses propósitos sim, cotidianos? Sem dúvida. Denis, eu sinceramente acho que, aliás, para mim é a beleza da humanidade e a beleza do capitalismo, que é a gente gerar mais valor para as pessoas do que o valor daquilo que a gente, né? Então é isso, é uma geração de valor para as pessoas. Eu acho que o propósito é um pouco isso, assim, o que você ajuda. E às vezes é pra gente, né? Pô, eu quero melhorar de vida, mas como é que você melhora de vida? Produzindo mais valor do que aquilo que você recebe, né? Sempre assim. Então, é por isso que eu falo que é uma jornada. Começou assim, eu queria melhorar a minha vida, eu queria mudar a minha vida. E depois disso, eu quis mudar a vida das pessoas próximas. E assim sucessivamente. Mas sempre tentando gerar para a sociedade algo bom, seja como economista, seja, né, no mercado, seja depois em todos os desafios que eu fui atrás. Mas eu acho que é sempre isso, assim, de tudo. Isso vale para ser mãe também. É um pouco de enxergar a vida como um mercado. De certa forma. É uma que me parece que é uma questão que talvez seja meio econométrica. Você econométrica foi longe. Não, você colocar a vida como as respostas da vida através da resposta do mercado ou de um sucesso de um mercado, de ter algo que te justifica porque você teve um ganho ou gerou um ganho para outros, porque a gente sabe que o capitalismo é um meio de cooperação. Acima de ser um meio de competição. Perfeito. Mas você coloca isso como algo que para você tem muito valor ali, né? E sabe por que eu estou falando isso? Porque me chama a atenção que o liberal, ele tem uma grande dificuldade de passar essa questão econométrica para a questão de você vender isso para as pessoas. Se você falar essa língua que eu concordo com você, eu estou nesse barco, nós estamos juntos nesse barco aí, mas você cria uma dificuldade de transferir e de conseguir convencer as pessoas se você for argumentar simplesmente do ponto de vista econométrico, entendeu? Eu vejo como umas dificuldades dos liberais de conseguir juntar mais pessoas e colocar aquilo que a gente acredita passar por esse tipo de dificuldade. Se você ficar falando só o econômico, você não vai à frente. Como é que você fala economês pro povo? Isso, boa, obrigado. Quer dizer, como é que você torna a economia? Valeu, irmão. Ou falar economia? Você sabe que isso... Você acha que isso você sabe que esse é o meu... Assim, a grande verdade é que eu tô há um ano exatamente investindo muito
em me comunicar bem com todos. Então, essa parte que eu acabei de falar aqui do que é, eu acho que é isso. É quando você faz algo para alguém que é maior do que o que você recebe em troca. Eu acho que o mundo viveu um milagre graças a isso, quando isso foi possível, quando as pessoas passaram a cooperar e você teve a possibilidade de parar um pouquinho com as guerras e de se matar e tudo isso, e conseguiu se juntar num conjunto simples de normas, que agora muito longe dessa loucura que a gente tem hoje, mas que permitiram que as pessoas se juntassem, fizessem aquilo que cada um faz de melhor, né? E passassem a ter esse momento em que estamos todos nós juntos aqui ao redor da fogueira, cada um faz uma coisa e a gente pode, você faz a cerveja, ele faz a costela, o outro canta a música, cada um faz ninguém sozinho vai fazer a costela, a cerveja, cantar música e fazer tudo melhor. Então, e é um pouco disso, o valor daquilo que você traz para mim é provavelmente muito maior do que o que você está recebendo em troca. E assim a gente aprendeu, a humanidade, a gerar riqueza, que nada mais é do que valor para a sociedade. Então, não sei se foi claro, mas eu tenho tentado muito mesmo explicar temas, às vezes, que parecem complexos da economia, como inflação, crescimento, responsabilidade fiscal, um monte de coisas que parecem muito chatas, de uma maneira fácil, assim, porque eu acho que todo mundo tem que entender. E você acha que a gente está tendo sucesso com isso? Porque eu também estou do mesmo lado desse rio aí. E para a gente que estuda esses temas, parece que em algum momento a gente ainda não... Sei lá, parece que a gente ainda não aprendeu muito a lição. Porque somos poucos fazendo isso. Quer dizer, preocupados em fazer com que uma mensagem que não é simplória, ela não é intuitiva, defender a liberdade e colher os bons resultados da liberdade, infelizmente não é algo intuitivo, porque senão a gente teria bem menos problemas. É muito mais intuitivo o coletivismo, o intervencionismo, a ideia de que tem sim que enfiar a mão no bolso do outro cara para fazer justiça social, etc. Psicologia de manada. Então assim, você emocionalmente justifica o coletivismo. Emocionalmente você não consegue justificar o liberalismo. Você tem que dar o passo da racionalidade. Desde o século XIX, a gente dá muita cabeçada. A gente não continua errando nesse sentido? Assim, parece que a gente não tá meio que... Abre as redes sociais, por exemplo, do PT, do PSOL, os caras falam em preço do pepino. O pepino encareceu. Nós somos muito aristocráticos, assim. A gente não fala do preço do pepino. Eu tenho que falar do preço do... Eu vou fazer um próximo com o preço do pepino. Mas tem um ponto aí. O pepino é um pepino. Por exemplo, quando começou a inflação, eu comecei falando do preço da gasolina, né? Isso faz muito tempo. Foi tão engraçado que esses dias alguém veio brincar no meu Instagram e disse assim, você podia falar de novo aquela aula que você deu sobre o preço da gasolina. Isso foi, sei lá, em outubro do ano passado. Entendeu? Então, eu gosto de usar exemplos bastante concretos para explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto. Posso começar com um exemplo? Por favor. Eu gosto de ser concreta. Exato. Eu acho que esse que é o lance. Se a gente fica muito na abstração, acho que é por isso que a gente perde também um pouco dessa batalha da comunicação. Uma forma concreta de uma das coisas que eu acho que o Brasil mais peca é a questão da responsabilidade fiscal. O que é? Cuidar das suas contas. Então, eu brinco assim, o governo brasileiro é uma mãe de família, tá? Que diz que vai entrar no cheque especial para comprar o leite dos filhos, mas continua dando rolezinho no final de semana, entendeu? Então, onde vai o gasto mesmo, grosso? No rolezinho do final de semana. Mas ela tá no cheque especial para comprar o leitinho das crianças. Essa conta fecha? Não fecha em nenhuma família, né? Mas por que fecha no Estado? Porque é o nosso dinheiro, aquela surrupia, para dar o rolezinho do final de semana. Então, isso aí é o que eu falo. Tem muito privilégio. Muito pouco vai, teoricamente, para o que se diz que é diminuir a miséria e cuidar dos menos favorecidos, blá, 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 que a gente sabe que não é verdade. Então, tem duas formas de dizer. Eu posso dizer o seguinte. Olha, o governo brasileiro, tudo aquilo que ele rouba de você e que ele te devolve, 50% vão para os 20% mais ricos e 5% vão para os 20% mais pobres. Só que isso aí, quantas pessoas vão entender? Ninguém vai entender. Porque 5% dos alunos saem da escola e entendem o que é 5%. Então, a maior parte da população não vai entender. Mas quando eu digo, meu amigo, ele está tirando o seu dinheiro, entendeu? Porque tudo que você consome custa o dobro por conta de impostos que você paga, e é a mulher que diz que é para dar o leite da criança, mas, na verdade, é para o rolê.
todo mundo entende. Então, são analogias. Eu tento fazer várias. É trazer para o mundo prático, né? Eu coloquei essa da mãe de família porque eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Mas sabe que... Aí não. Eu acho que o Brasil... Aí não. Foi uma brincadeira, gente. Pô, a gente tá aqui entre amigos. Pelo amor de Deus. Pelo contrário, você faz parte da série Mulheres Incríveis, cara. É isso aí. A gente tem que exaltar as mulheres que são boas. E isso é uma coisa que é essencial. Assim como homens que são bons, independente se é homem ou mulher. Com certeza. O que é importante é ser bom. Concordo. Só pegando o gancho, que eu achei muito boa a conversa, eu acho muito curioso, porque mesmo supondo que a gente conseguisse educar, falar, olha, tá dado o problema e o povo pudesse entender, o que ele faz com isso? Tem um problema grave aí, porque ele fala, E aí? quer dizer... Qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo passo? Como nós resolve isso, então? Entende? Porque, lógico, uma parte é dedicar. Precisa se dar o diagnóstico da patologia antes que a gente possa instituir a terapêutica. Perfeito. Indiscutível, não tem como fugir disso. Mas a gente explica maravilhosamente. Você entendeu agora a injustiça brasileira? Que ela falava, uau! O que nós faz agora? Começa a bater panela mais e mais. Então, mas sabe, não discordando, eu acho, irmão, mas... Só que ele ação tem que política, bater panela isso. também para as coisas certas. E não pode só metafisicamente bater a panela. Ou ainda que seja bater a panela enquanto só bater a panela. Ele tem que conseguir dar vazão à bateção de panela. E eu acho que o Brasil tem é labiríntico a maneira de se concretizar isso, né? Você se perde no voto daquele que votou e não foi, do sub, do vice, e o coeficiente eleitoral e a coligação, e você depois, e vai todo mundo para Brasília, Versalhes brasileira, e você fala, mais um ciclo eleitoral que nós jogamos no lixo. Me faz sentido isso? Não, sem dúvida. Eu acho que um dos motivos maiores desse desafio que eu resolvi tomar agora, ser candidata a deputada, é porque eu aprendi, no ano que eu passei em Brasília, que quem manda, de fato, é o Congresso. Vai lá para Brasília, vê se alguém está atrás do presidente, do ministro, tá todo mundo atrás do Arthur Lira. Essa é a real, entendeu? Por quê? Porque é quem de fato... Então, assim, eu acho que um dos pontos é qual que é a realidade. Tudo passou por ali, gente. Tudo. Todos os nossos problemas, o fato da gente não sair do lugar há 40 anos... Né? Não é à toa. A gente teve vários presidentes, a gente ficou para trás em todos eles. Né? A gente está estagnado há 40 anos. A gente teve 0 de ganho de produtividade nesse período. Nossa renda por habitante cresceu nada. Por que a gente está tão atrasado? Aí a gente fica procurando quem vai ser o próximo cavaleiro que vai vir no cavalo branco nos salvar. É isso aí. E não existe. É isso. E aí a grande real, que eu acho que é isso, a gente tem um parlamentarismo no Brasil, que é o que eles chamam de parlamentarismo branco. Eu gosto de chamar que é o pior tipo de parlamentarismo que existe no mundo, porque é aquele disfarçado. É o parlamentarismo que não tem a responsabilidade não tem responsabilidade. É bem brasileiro, né? É bem brasileiro esse parlamentarismo. Então, e a população nem sabe. Tem então, o bônus, assim, você mas não tem o ônus do parlamentarismo. É exatamente isso. Então a gente tem esse sistema e eu disse, bom, eu pelo menos vou ter voz de dizer isso para as pessoas. Aí o que elas vão fazer em relação a isso, que é um pouco dessa noção? Então tá. Então é esse cara que manda no executivo? Esse cara que é o freio do judiciário? Esse cara que indica os tribunais de conta? Tá. Então é um bando de ex-parlamentar que tá aí pendurado em todas essas coisas aí, atrapalhando a vida do cidadão. Então, mas quem é? São os caras, entendeu? Então, tem que ficar muito claro para a população e ela vai decidir o que fazer com isso. Seja mudar esses caras, seja cobrá-los, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. Mas assim, aí tem uma questão também de deixar sofrer pelas más decisões, né? Outro tempo a gente cansou de avisar, por exemplo, com relação ao piso de salários dos enfermeiros. E não foi falta de avisar, moçada, isso dá uma merda monstruosa. Olha lá, vocês estão pedindo um negócio que vai dar ruim pra vocês. Galera. Agora, notícia uma atrás da outra. Tudo hospital, demitindo e secando e não sei o quê. E os caras, já tem outras classes pedindo. Existe uma curva de aprendizagem aí também, né? Ou não? É o próprio sofrimento que, no final das contas, vai nutrindo a esperança, mas nunca a resolução do problema. Eu sei lá, Denis, porque, olha, veja bem.
a gente repete os mesmos erros o tempo Não, tem que ser inteiro, jegue num entendeu? grau. Jegue Não num grau. Mas é meio isso mesmo, é jegue num grau. Agora, eu não sei até que ponto que também... Talvez uma reforma política poderia... E vai além disso, assim, quem é que ensina também, sabe? Então, por exemplo, você está falando do negócio do piso da enfermagem. Vamos lá. A gente tem 513 deputados. Quantos foram contrários? Acho que nós tivemos uma bancada só, que foi contrária, e talvez um outro pingado. 10, sei lá, 12, 12. 15 12. É. Então, assim, quem é que tá falando o quê? Então, não é nem isso, entendeu? Tipo, ninguém nem falou. A gente não tem ninguém falando. Gente, isso aqui vai causar desemprego. Quem mais vai ser penalizado é a categoria, né? Quem mais vai ser penalizado é o cara que vai sair da faculdade e não vai ter onde trabalhar, porque o piso não vai permitir que ele seja testado, porque ele não tem experiência. Quem mais vai ser penalizado vai ser em todo lugar que estiver ganhando regiões mais pobres. Regiões mais pobres. E quem está sendo assistido por isso. Então, a gente vai ter um monte de hospital fechando, um monte de Santa Casa fechando, um monte de asilo fechando, que é o que está acontecendo. Eu não vi ninguém falar isso. Eu vi só esse pessoal aí que votou contra, que são pouquíssimos. Quanto que é do total? Sei lá, quantos são? Entendeu? É 2%? Talvez do total. 2%. Aqui a gente pode falar 2%. Na maioria da população, a população não entende o que é 2%. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, ninguém nem se dá o trabalho de explicar, entendeu, Denis? Porque é tão fácil ser populista no Brasil, e o que eu acho que é pior, esses caras... Assim, vamos lá, a nossa elite como um todo, seja o corporativismo lá de Brasília, a politicalhada toda, seja todo o setor privado que mama lá também, que tá todo mundo bem, seja a elite que também tá feliz, tá lá fazendo, né? Tá tudo bem, não passa nada. Tá todo mundo bem, entendeu? Tá todo mundo bem nesse ambiente aí. Quantas vezes vocês já não escutaram? Olha, gente, o Brasil não vai pra frente, mas também não anda pra trás. Parece que é isso, entendeu? Se não andar para trás e a gente continuar sendo financiado aqui pelos nossos, né? Pelo povo, a gente estiver aqui financiando nossa mamatinha pelo povo, tá tudo bem. Então ficar nesse, entendeu? Nesse limbo, né? Nem lá, nem cá. Nesse limbo. Mas eu nunca vi ninguém falando abertamente que essas coisas trabalham, entendeu? Desde a mídia, sabe? Quantas vezes você vê? Agora teve queda de imposto, vixadeira em tudo que é coisa, que é populista, mas aumentar o teto não é, entendeu? Não vi tanta reportagem assim quanto em relação a isso. Então, assim, é uma coisa meio geral, sabe? Eu acho que falta comunicação. É por isso que eu sou otimista, num certo sentido. E que é um pouco de que, bem ou mal, as mídias sociais, isso aqui que vocês estão fazendo, o que a gente faz nas nossas redes e outros, tem espontaneidade de contar. É que nem a Lux Investimento que vai dar, né? Exato. Que seja educação financeira para as pessoas. É esse livre empreendedorismo que consegue chegar em mais pessoas. Então, eu acredito que a gente tem uma revolução aí nesse despertar que é importante. É o livre associar, né? É isso. Se você tomar a decisão, não, eu quero estar aqui junto, eu vou estar junto, eu aposto, eu boto meu tempo, boto meu dinheiro, boto minhas ideias e a gente tá junto aqui, vai. Só que lá não tem isso. Né? Assim, me parece muito claro que a gente tem uma dificuldade porque o próprio sistema faz com que a coisa não consiga progredir. Então, o único jeito, teoricamente, de você resolver isso é cortar na própria carne. Você dá menos poder pro cara que tá lá. Sem dúvida. Passar menos lei. Talvez, eu sei que é difícil, mas às vezes tem que ser um pouco menos propositivo, talvez, que eu possa facilitar isso. Eu vou pegar, eu gostei do que você falou, eu vou pegar um jargão utilizado pelo PG, pelo Paulo Guedes. O jargão é bom. Não vamos fazer outras análises. Mas o jargão é menos Brasília e mais Brasil. Sim. E eu acho que dá para perceber, desde a década de 50, com a Fundação de Brasília, que a gente cada vez mais centralizou o poder. De forma cada vez mais central,
o presidencialismo ficou mais forte. E decisões são tomadas de forma central. Você tem o plano nacional de não sei o quê, o plano nacional de imunização, o plano nacional... Então a gente vai... Agências centrais, o SUS, que é outra coisa grotesca que não funciona, que é central. E a gente vai centralizando num dirigismo central do Brasil grande, que é herança, claramente, do governo militar. Sem a menor sombra de dúvida. Transamazônica me parece que não está tão bem no momento. Não, até antes, né? Getúlio, né? Exato. Então, e vem vindo, acho que talvez, arrisco dizer, que da construção de Brasília acelerou. E é lógico, você criou uma burocracia maior ainda. Você criou o lugar que pôde abarcar todo esse corpo. Se não me engano, a cada eleição são 30 mil funcionários de mudança. É uma cidade que entra e que vai embora, né, de burocratas. E a gente vai nessa centralização de poder, e a centralização é a antítese dessa descentralização de todo mundo poder tomar suas decisões e tudo mais. É uma coisa bizarra. E como a gente nunca foi o povo das 13 colônias, nós nunca fomos os Estados Unidos no sentido de herdar federalismo, a União Representativa dos Estados Federativos do Brasil, isso não existe. Não tem federação. Você não vê, o máximo que você vê é guerra fiscal de um estado para o outro, mas não tem federação, não tem leis que tem no estado e não tem no outro. São todas as mesmas leis. Não há opções. Muda o imposto aqui, o imposto lá, mas as leis... Nenhum estado faria uma coisa radicalmente diferente. E eu vejo isso como problemático, essa ideia de dirigir o Brasil. Vamos construir uma coisa muito centralizada. Eu acho isso antítese da liberdade que a gente está discutindo aqui. Acho que cada vez mais... Quanto mais Brasília, pior para o Brasil. É isso que eu estou querendo dizer. Uma das coisas que eu acho que são fundamentais, assim, se você me perguntasse, dorme, acorda, Novo Brasil, escolhe uma reforma. Uma coisa. Eu acho que é a reforma política. Sem dúvida nenhuma. Exatamente nesse sentido que você falou, né? E aí, o ideal de tudo seria refundar tudo e dar muito mais poder para o Estado de legislar, né? E dentro disso para os municípios, que é onde realmente, porque aqui o Brasil é muito grande, então, você pega um município como São Paulo, é onde as coisas acontecem, né? País, né? Então, assim, de fato, seria isso. Se isso não for possível, acho que o segundo melhor, second best, a gente não está, né, da perfeição, mas é você começar a ter pelo menos o voto distrital. Porque você pelo menos vai ter pessoas eleitas lá que têm, sim, a ideia do problema na ponta, né? E vai chegar lá e vai começar a discutir, um monte de gente daquilo ali vai dizer, pô, não é possível a gente ter essa legislação aqui tão centralizada que impede o cara lá de tomar uma atitude que resolva o problema. Então, vamos começar a descentralizar. Eu acho que se a gente tivesse os distritos votando, a pressão aqui na base é que lá delegue poder, né? Então, em todos os sentidos. Por exemplo, posso dar um exemplo? Por favor. A gente ficou 2 anos com escolas fechadas no Brasil. E todo mundo sabe que a nossa educação é um lixo. Não é surpresa para ninguém. O PISA tá aí para confirmar. Tá aí. Últimas posições em tudo. E é isso. 5% dos alunos saem do fundamental entendendo o que é 5%. Só vai piorar pouco mais, hein? Agora, nos próximos anos. 38% dos alunos universitários são analfabetos funcionais. Eles leem e não compreendem um texto. Tipo, não tem. É um absurdo. É uma máquina de analfabetismo funcional. É isso, nosso ensino. Como é que melhora? De maneira realmente, sabe, se você não tem incentivo. Você não tem incentivo. Então, assim, vamos lá. Se o diretor vai na escola ou não vai, se o professor vai na escola ou não vai, tanto faz. Estou dizendo só se ele vai ou não vai, hein? Agora, se ele está preocupado com o aluno ou não está preocupado com o aluno, se ele ensina alguma coisa ou não ensina, tudo dá na mesma. Aí o cara bom fica super sobrecarregado, não consegue fazer o trabalho de 2, normalmente, né? Não é razoável que seja assim. Então, você não tem nenhum mecanismo de incentivo. É isso que eu quero dizer. Eu peguei um caso específico, mas poderia ser qualquer outro. A gente poderia estar falando de segurança, dado que a gente é um dos 10 mais violentos do mundo. A gente poderia estar falando de saúde. A gente poderia falar de diversas outras coisas. Mas estou pegando um caso concreto, como esse. Por quê? Porque você não tem. Porque precisa de uma reforma administrativa que vai mudar com a Constituição, lá no Congresso Nacional, aprovada por 3/5 parlamentares, para você começar a ter algum tipo de... você conseguir dar poder, de fato, para o prefeito
fazer algo diferente em termos de gestão, entendeu? Ah, não, mas tem alguns projetos, tipo, sei lá, tem o ICMS educacional, algumas prefeituras conseguiram implantar, mas você vai lá pegar, é muito pequenininho, entendeu? É difícil você ter escala. É difícil você fazer isso num município de mais de 100 mil habitantes. É muito difícil você ter escala dos projetos hoje da maneira como você não tem, que é isso. Então, eu acho que se a gente tivesse o voto distrital voltando e o cara fosse eleito ali, todo mundo vai cair no pescoço dele que isso aquilo ali tá faltando, vai dizer, pô, mas delega lá, que eu vou cobrar o prefeito, entendeu? O cara vai ter que resolver, a gente precisa resolver o problema lá. E eu acho que talvez as leis parem de ser tão centralizadoras e você consiga ir uma coisa mais perto de um federalismo. Mas aí no caso, a gente tem um problema que antecede isso, que é, bom, quem que vai fazer esse tipo de reforma, né? Quem vai propor isso? Então, nós precisamos de mais políticos que sejam incentivados a promover esse tipo de reforma. A gente trabalha em Brasília, nós dois trabalhamos nos bastidores do poder em Brasília, e nós sabemos muito bem que o incentivo ocorre para o populista, para o cara que está trazendo mais Brasília e menos Brasil o tempo inteiro. Quer dizer, então é um sistema que ele continua trabalhando em sentido inverso. Sim. E eu vejo com muita frequência alguns dos pouquíssimos liberais que se propõem a tentar entrar na máquina e a romper com essa máquina, sendo assimilados por essa máquina, sendo cooptados por essa máquina. Então, assim, você está pretendendo uma carreira política, cargo eletivo... Carreira não. Um momento da sua vida, né? A política, mas você não sente o receio de, em algum momento, ser comida por essa máquina como tantos outros foram comidos? Nem deles não tenho. Zero receio, zero. Isso, aliás, me dá muita força porque eu não quero. Assim, chove, sabe? Assim, já começa assim, você não quer falar para, sei lá, grupo X, e aí chega lá, não, qual a sua proposta para... qualquer coisa. O sindicato de não sei o que lá. Não sei o que, ou associação. Não tenho, amigo. Tipo, minhas propostas são para o Brasil. Não vou defender nada de... mas passa por desburocratizar. Legal, aí pode ser de qualquer um. Estamos dentro, né? Então, assim, é uma coisa que me dá muita tranquilidade. Por quê? Porque se não tiver... Aí é que tá. Se não tiver eco no que eu defendo, como liberal... que é isso, quer descentralizar, quer dar mais poder para o cidadão, quer diminuir o Estado, é isso, menos impostos. Mercado de maneira ideias, geral. É isso que você tá falando. Se não tiver espaço para isso, tá boa. Por que eu vou fazer lá? Eu vou fazer uma outra coisa, entendeu? E eu tô feliz fazendo outra coisa, que é um pouco do que vocês falaram. Sim, eu vou gerar valor onde eu tenho que gerar valor. Então, sei lá, se eu vou voltar pro mercado, se eu vou fazer alguma coisa na minha vida. Eu tenho infinitas possibilidades que me passam na cabeça. Então, dia 2, se eu não sou política, se não vai é um continuar. eu vou fazer outra coisa, entendeu? Então, eu não tenho nenhum medo. Se não for para defender isso, não vale a pena. Esse é o meu ponto, sabe? Não vale a pena. Mas será que o meio liberal tá tão unido assim? A ponto de uma pessoa que tem uma ideia que pode ser apoiada, ir para frente e colocar isso como o que a gente defende aqui? Saberemos em 2 de outubro. Mas gostei muito desse gancho. Como é que o liberalismo pode ser sedutor? Porque tem uma ideia muito louca da esquerda, que se você chegar em qualquer universidade federal, o professor Denis daqui me deixar mentir, e chegar com ideias de esquerda para os calouros e continuar batendo aquela mesma ideia por 3, 4 anos, você tem uma legião de marxistas que vão espalhar o marxismo pelo mundo. Quer dizer, de certa forma, para aquelas pessoas, naquele momento, o marxismo, dê o nome que quiser, ele vai ser muito sedutor. Faz muito sentido. Entende? Eu acho que... Vamos lá, vamos por partes. A pergunta é como é que a gente deixa o liberal... Eu já fui seduzida, né? Lá nos meus primórdios. Isso. Eu estudei em São Luís, cara. E depois eu fui para Brasília e fiz graduação na UNB. Não é nada disso. Só que teve um momento na minha vida que eu descobri o que tira as pessoas da miséria. Então, mas é isso que... E aí, foi isso que eu vi. O que tira as pessoas da miséria? Pô, uma tal de liberdade econômica. Entendeu? Que é isso. Então, assim, o que realmente vamos lá. Aí a gente vai entrar a humanidade viveu na extrema miséria. Todo mundo igual.
ferrado, entendeu? Assim que a gente viveu a nossa história durante 300 mil anos. Isso que a gente vive hoje é um milagre. E qual é esse milagre? Capitalismo. Mas você entende que liberdade econômica. Então, esse cara de isso. esquerda, esse cara de esquerda que é cooptado no início Mas da será faculdade... que teve algum professor lá pra ele pra dizer isso? Porque eu tive que aprender na prática, assim, sabe? Nunca ninguém me disse. Demorou pra eu ter acesso a algum... Demorou muito, É assim, isso que eu tô querendo dizer. Por que Mas eu fui vendo, é pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Teve que ser meio que tateando. Nunca ninguém me disse, entendeu? E o resto tem muita gente dizendo. Então falta mais gente explicando isso, eu acho. Mas eu concordo, assina embaixo e eu quero ver mais disso. Mas o meu ponto é que, para esse mesmo aluno do início da faculdade, é dito para ele que ele está na ruim porque o capitalismo é opressor. E existe uma narrativa para contar essa história. E ela é sedutora enquanto essa narrativa. Eu não estou dizendo que é verdade, pelo amor de Deus, longe de mim falar isso. Exato, só para deixar bem claro. Mas o que eu acho curioso é que essa narrativa tem um apelo. E a gente não vê o liberalismo tal qual a gente gosta de ver, pungente, Volta vicejante. a primeira pergunta lá atrás. É isso. Exato. Como é que ele vira sedutor? Porque você falou muito bem. Eu demorei... Olha que legal que você falou. E eu achei uma confissão maravilhosa. Eu demorei muito tempo para saber. E essa é a pergunta. Por que a gente demora tanto tempo para saber disso? Então, eu acho que é de criação mesmo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o moleque mal sai das fraldas, vai vender suco de limão, vai fazer carrinho, vai fazer alguma coisa. Tipo, sabe? É meio isso, assim, ó, pra fazer ganhar a mesada, você precisa fazer alguma coisa. Tipo, o cara já entende essa transação, entendeu? Que aqui não. Mesmo, assim. Mas porque eles têm uma ética mais protestante lá, talvez? É por isso? Eu acho que pode ser. E ainda assim, lá também tá vindo por uma toada complexa, né? Mas o que eu vejo é um pouco disso, assim. Você não dá essa sensação pra pessoa de que o que eu acho que tá matando é a baixa expectativa em relação às pessoas. Sabe? Você tem que ter altas expectativas. Tipo, faz alguma coisa, entendeu? O que você pode fazer, pode acrescentar. E é um pouco disso, tem uma beleza nisso. Vai acrescentar para os outros. Se você fizer algo que acrescenta só para você, você não vai ganhar nada. Então tem lá o cara. Eu preciso da Lei Rouanet, porque senão a arte no Brasil vai morrer. Arte para quem, cara pálida? Se ninguém quer consumir o que você produz, não é arte para ninguém, entendeu? Só para você. Por que o cidadão vai ter que pagar a sua arte, entendeu? Então, eu acho que é essa falta de coisa de que, assim, olha, você tem que produzir valor. E produzir valor significa para os outros. Se for só para você, você vai morrer de fome. Então, descubra alguma coisa. Não, perfeito, genial, é isso. É isso aí. O que você está falando é o seguinte, nós temos que resolver problema, velho. Isso. Quem dá certo é quem resolve problema. É isso. Ponto. E o cara que resolve o problema, ele merece ser milionário. Porque ele está resolvendo o problema dos outros, não o problema dele. É o problema dos outros. As pessoas vão pagar por isso, é óbvio, é muito claro. Livre e voluntariamente. E voluntariamente. Mas, por exemplo, você estava lá, no Ministério da Economia, diretora de desestatização. Você tem a tua ideia. Você treinou para falar esse desestatização. Você fala a verdade. Não, fala três vezes fala rápido. 3 vezes, isso aí. Desestatização. E eu ainda tenho a língua presa, hein? Eu ainda tenho a língua presa. A Reginha tá treinada. Eu sempre treino tudo. Mas é o seguinte, você tava lá. Você tem a ideia, é boa. Qual que foi a dificuldade de conseguir realmente implantar e resolver, então? Porque é o que ele tá falando. O sistema é duro. Por que o sistema é duro? É isso. Porque Por quê? muito interesse por trás, gente. É tão óbvio, entendeu? É tão óbvio. Talvez eu não imaginasse o tamanho do sistema por trás, né? Mas eu acho que é um pouco isso. A gente chegou lá, tinha lá o número das estatais. A gente começou a procurar, cadê aquela empresa, cadê a outra? A gente foi ver, tinha participação em 700 empresas. 700 empresas públicas. E essas aí a gente tinha que indicar, sim, conselheiros, diretores. Faz a conta de quantos? Quantas milhares de nomes aí, os 30 mil cargos que vocês falam. Então, assim, é um infinito, entendeu? Metidas em todos os setores econômicos. A sua equipe era a equipe do Salim Matar? É. É? Ele mesmo. E ele saiu por conta disso, assim, dessa desilusão, e falou assim, chega. Vocês têm que trazer essa linha aqui pra contar pra vocês. Não. A resposta foi boa. Ela não contou, mas a resposta foi boa. Ela é íntima do Salim. Não,
Mas eu tenho um respeito muito grande, uma admiração grande mesmo, assim, cada vez maior. Porque saiu Salim, saiu Paulo O Ebel. Ebel. Opa. O Ebel saiu de lá falando assim, ó, eu fui liberal até entrar no governo. Quando eu saí como libertário. O negócio cara, Mas foi isso mesmo. Eu não era até entrar no governo. Também sai como libertário. Como que você se coloca politicamente? Assim, a primeira coisa é a seguinte, ó. Essa coisa de esquerda, direita. Bruno Garchagen Eu veio acredito aqui. no indivíduo. Mas eu sou uma mulher. Boa. De 55 quilos. Então, assim, vamos lá. Se eu for voltasse 200 anos atrás, eu não ia poder adicionar valor para ninguém. Boa. Muito Entendi, perfeito. perfeito. Então, assim, eu entendo num conjunto. Eu entendo essa ideia de um conjunto de regras que a gente vai chegar aqui num consenso que permita que vocês respeitem a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade. Eu gosto muito dessa ideia, entendeu? Então, essa é a minha ideia do que eu represento. Agora, eu acho que a gente está indo muito além disso. E cada vez que a gente vai além disso, a gente penaliza demais a liberdade. E o que eu acho que é o caso do Brasil é o que a gente está vivendo. A gente tem um bando de sanguessuga ali, entendeu? Gigantesco, chupinhando. Que usam a do população. coletivismo para chupinhar. Chupinhar. E isso é realidade em muitos lugares, sabe? Então, eu acho que o Estado teve em algum momento ali se deformou. Mas isso para mim não era óbvio. Não era óbvio. Mas chegando lá, é quase que é um tapa na cara. Pode ser, Tapa Denis? na cara da sociedade, Eu meu amigo. sinto mesmo. Você chega lá e você vai fazer a primeira reunião, aí você senta na mesa e diz, não é possível. Sério que Parece eu tô escutando que você isso aqui? entrou num mundo paralelo. Nossa, né? você entrou num mundo paralelo total, assim. Aí você diz, não, mas calma lá, eu vim privatizar. Mas veja bem, eu falo, não, só para eu entender. Qual o sentido de uma empresa que oferece seguro de crédito pago pelo pagador de impostos, que a maioria é pobre, para dar um empréstimo para você vender armas para o Catar? Tipo, não, entendeu? Tô dando um exemplo. Mas são vários exemplos assim. Então você diz assim, não, cara, eu vim aqui, tipo, me conta de novo a história do que você acha que você precisa do dinheiro do pagador de impostos. E cada vez que você senta e pergunta, não, mas explica de novo, por que você quer esse... É inacreditável, porque as pessoas falam como se não tivesse, sabe? Não sentem como se existisse. Primeiro ponto, você lá não tem a sensação de dinheiro de pagador de impostos. Não parece que vem do além. Sim. Vem do além. É mesmo assim, sabe? Maná. Caiu do céu, maná. É o dinheiro do Estado, do governo. Parece uma conta que está sendo paga. Né? E eu sinto que a sociedade tem um pouco... Então já começa por aí, sabe? O negócio vem todo truncado. E eu não sei se um dia eles já pararam para pensar, não é mesmo, né? Tem gente que paga isso aqui, né? E opa... Não, os caras inventaram agora a votação de PLs sem indicar fonte pagadora ou manipulando. Maravilha. Acabou de qualquer coisa. Fonte pagadora. Acabou de qualquer coisa. Você só pode fazer um novo PL se tiver Não, se faltar, a gente imprime. A gente imprime a diferença. Aí depois a inflação vem... Isso, mas aí o problema é da outra gestão, é da próxima gestão. Exato. E a história do Brasil. Tem um tema que você pegou aí maravilhosamente, que é um tema que é indistinguível de um Estado bem tocado, de uma nau bem navegada, que é a ideia de accountability, seja ela do ponto de vista financeiro ou político. E isso nós temos zero nesse país. Por que a gente não tem essa tradição? Por que o Paulo Maluf pode falar assim, e se o Pita não for um bom prefeito, vocês nunca mais votem em mim. E ele ganhou depois que o Pita fez tudo o que fez. Quer dizer, como é que se constrói isso que não tem accountability? Que o Fernando Collor vira senador depois de ter sido coisa, e quase a Dilma virou senadora por Minas também. Como é que acontece isso? Exato. Como é que acontece? Quer dizer, é um problema moral nosso? Olha... Primeiro, olha, vamos lá. Primeiro, a gente nunca teve... Então tá, eu vou começar. Da verdade, Eu vou começar com o lado bom dessa história. Boa. Tá? Boa. Vou começar com o lado bom dessa história. Não, é que... Quantas vezes você votou em alguém? Vou votar em fulano. Você já, Denis? Não, você vota e vai pra posição fetal e chora embaixo da cama. Você vai, exato. Esse né? o padrão é esse. Você vai, volta triste, né? Já sabendo que não vai dar certo. Se encolhe. Então, eu acho que começa por aí. A gente tem uma crise de representatividade grande. Por quê? Porque ali é uma máquina de permanecer no poder. E agora piorou, né? Com o emendão,
com fundão, com tudo, para que não saia dali mesmo. Por quê? Por muito tempo as pessoas não queriam mesmo. Eu acho que desde que a gente teve a redemocratização do país e a gente teve ali a queda do Muro de Berlim e tudo isso, a minha sensação, tá, dos meus pais, e independente dos viés ideológicos, eu tenho de tudo na família, então eu acho que as pessoas olharam e disseram assim, bom, isso aí vai andar sozinho. E política não é lugar para mim nem para os meus filhos, né? Isso tá muito claro, assim, não é o lugar. Política não é o lugar. E aí começou a ficando cada vez pior, e aí que política não é lugar mesmo. E aí, cara, não tem jeito, né? Como é que você vai lá, vota, depois chora... Imposição fetal. Exato, e quer que alguma coisa aconteça. Então, acho que a gente tem essa crise de representatividade. Isso foi um dos motivos de eu me colocar à disposição na política, porque eu fui para um cargo técnico. Porque eu sinto que o diagnóstico e as soluções existem. Estão aí, milhares no mundo. Tá cheio de técnico bom lá, que sabe também. Mas não é quem tem a caneta, entendeu? Mas eu queria ouvir de você que estava lá, velho. Eu entendi, mas eu quero saber de detalhes. Lá. Não, eu quero saber de lá, cara. Os bastidores. Porque assim, eu tô comprado em você, Marina. Os bastidores. Eu tô comprado em você, velho. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo bom. Um exemplo na real, assim, na lata. Na real, na lata. Na real, na lata. A gente fez, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque esse pra mim é um dos exemplos melhores, mas eu tenho alguns pra dar. Eu já dei um aqui, hein? Lá da empresa seguradora. Não sei se vocês já viram, de garantias, a BGF, o nome dela. Tá lá, tá? Por isso que... lembra quando abriram a caixa preta do BNDES? Sim. Não acharam nada? Sim. Não acharam nada, porque todos aqueles absurdos que a gente financiou fora do Brasil tinham seguro. Tinha seguro por meio de imposto. Tinha seguro pago pelo Tesouro Nacional. Mas quem foi que assinou lá dizendo que não tinha risco? Quem foi? Dilma Rousseff. A BGF. A BGF. A BGF. A BGF. A empresa. É uma empresa, uma estatal. Procura. Minha vontade era ter liquidado ela, botaram lá para privatização, falei liquida. Continuo achando a mesma coisa, tem que ser liquidada. Óbvio. Por quê? Porque tava lá. Pô, empréstimo para Argentina, mesmo risco que Estados Unidos. Argentina, mesmo risco que Estados Unidos. E assim vai, entendeu? Só que como é que eles fazem esse negócio? A empresa vai lá, solta uma carta de que o risco é igual, passa por um conselho de 13 ministros que chancelam que é igual. 13 ministros. Vai na bunda de quem? Cá entre nós. É isso, accountability. É isso que eu tô querendo dizer. Isso, porque accountability. Eles cuidam disso. Nada. É tudo Não redondo, várias mesas. Fechamento nosso. Tudo é interministerial. É isso aí. Tudo é E essa é uma das plural, vantagens do entendeu? coletivismo. Não tem O coletivismo socializa a CPF culpa. sozinho ali. Sim. Entendeu? E isso é um exemplo. É todo mundo agindo junto. Agora, o segundo que eu tô falando é o seguinte: a gente fez Eletrobras, né? E depois teve o que virou. Foi uma merda. Eu passei lá um ano brigando com um time incrível. E aí, assim, justiça seja feita, tá? O projeto original de Eletrobras foi um projeto que foi feito pelo time do Temer, Eduardo Guardia, que Deus o tenha, um anjo, um cara brilhante, que eu tenho uma profunda admiração. Então, o projeto veio de lá. E a gente passou um ano basicamente dizendo o seguinte, tentando barrar todas as tentativas de colocarem reservas de mercado no projeto. Todas. Não, a gente não vai colocar CEP de gasoduto. Não, a gente não vai continuar com esses programas de incentivo e subsídio de um monte de fonte de energia que já está madura, não tem que ter mais subsídio. A gente passou o ano discutindo essas coisas internamente. Agora, hoje eu entendo, porque a galera olhava para mim e dizia, oh, meu Deus, tadinha. Tipo assim, oh, coitada, essa menina. Mal sabe, inocente. Com aquela cara, oh, inocente. Tanta energia gasta aqui. E foi o que aconteceu. Caiu no Congresso. Dia 2, estavam todas as reservas de mercado lá. E foi aprovado assim. Então, é um pouco isso. Agora, eu lembro disso. Fazia 2 meses que eu estava lá. Eu fiz uma apresentação sobre a Eletrobras para uma base de parlamentares, 40. E ninguém perguntou sobre a conta de energia, sobre nada. Todo mundo queria carga estatal, queria terreno, qualquer coisa. Eram interesses individuais. Então, assim, esse tipo de... É isso. Entendeu? É tudo. Tudo são interesses corporativistas, interesses individuais. Lembrando, estatal é o pernilzão maior do mundo que atrai todos os insetos, mesmo porque é muito poder. Gente, nova matriz econômica.
foi operacionalizada via estatais. Sabe? Centenas de bilhões do BNDES, foi Petrobras. A gente pode falar sobre cada um desses casos individualmente para mostrar o tamanho do estrago. E o estrago foi de centenas e centenas e centenas de bilhões. Não é à toa que o nosso PIB caiu igual uma jaca 7%, entendeu? Porque foi muito dinheiro jogado no lixo. Então, é muito dinheiro. É muito poder. É muito, muito, muito poder. Então, os interesses estão aí. Porque é uma... Mas é preciso se associar a essa máquina para tentar destruí-la de alguma maneira? Qual que é o limite? Eu falo porque eu estou nesse mesmo jogo que você. Eu estou pensando muito nisso ultimamente, especialmente depois de ver o Partido Novo fazendo coligações em Minas Gerais com o lixo da política nacional. PP, Avante, eu vi o Zema abraçado a Janones, eu vi o Zema abraçado a Paulinho da Força, a Marcelo Aro, que é o candidato a Senado, chancelado pelo Partido Novo. E isso, a mim, causou um profundo incômodo. Ou seja, qual que é o limite? Eu chamo essa operação de cavalo de Troia. Ou seja, entrar dentro da máquina para causar o maior dano possível exatamente por estar dentro dela. É preciso abraçar o demônio para entrar no inferno? E outra, uma vez que você abraça o demônio para entrar no inferno, será que você não vai ser cooptado pelo demônio lá dentro? Aí eu acho que cada um tem que responder por si, né? É o seu partido. O que... Não, mas aí, Denis, é um pouco isso, assim, né? É o nosso, né? É o meu também, cara. Eu já me manifestei. Vou ser bem sincero, eu tô aqui, eu não tô concorrendo a nada e eu votei tudo novo. E, cara, vou votar de novo tudo novo, porque assim... Vai votar em quem? Pragmaticamente é o que tem que melhor. Mas se a gente não discutir o que ele tá falando, sim, eu concordo. A gente pode daqui a pouco tá igual o PSDB. Não, concordo. Então tem que ter uma... Essa que é a questão. A questão não é ir contra o novo. Sou a favor do novo. E vou continuar. E por isso a gente fala. E por isso a gente fala. Pra gente poder mudar e não ser cooptado igual os outros são. Porque, pelo menos de fora, me parece meio que isso, entendeu? Eu não sei, eu acho que é difícil. Eu senti isso lá em Brasília e, inclusive, foi o que me fez sair no início de 2020. Saí até antes, né? Você perguntou por que saiu o Salim, por que saiu o Ebel, que saíram depois. Eles saíram, acho que em outubro. Você saiu antes? Em fevereiro. Saí em fevereiro de 20. O motivo que me fez sair foi, a gente colocou 17 empresas para desestatização e eu senti que ia cair para 14. Então, não tinha muito motivo. Tá lá, dado que não ia aumentar, ia diminuir. E o meu papel dentro da secretaria era muito específico. Era colocar no processo. Por quê? Porque a articulação com o Congresso não era a gente que fazia. E a partir dali, entrando na esteira, quem faz as modelagens e todo o resto do processo é o BNDES. Então, eu não ia ficar lá enxugando gelo. Então, para mim, era, sei lá, era muito óbvio o trade-off, sabe? Eu não queria ver uma agenda voltando para trás. Eu estava longe da minha família. Fui para Brasília e minha filha tinha 2 anos e meio. E a segunda voltava à sexta. Duro mesmo. Assim. Imagino. Tem um valor, né? Agora é engraçado isso, porque aí teve a privatização da Eletrobras, cheia dos monstrengos que estavam lá. Esses dias eu acordei, acho que foi em maio desse ano, mais ou menos, com a notícia que me fez pular da cama, quase que eu berrei, assim, sabe? Yeah! Essa sensação de que o cavalo de Troia fez um gol. Sei lá. Que alguma coisa aconteceu, que desceu a primeira artilharia dali, alguma coisa que funcionou, assim. E para mim, o que me fez vibrar foi uma pesquisa que saiu, mostrando que 2/3 da população brasileira eram favoráveis à privatização da Petrobras, desde que o preço da energia caísse, dos combustíveis caísse. E aí eu falei, cara, não foi em vão. Aí pode ser uma... Mas a minha sensação foi, um grande tabu foi quebrado. Porque desde o Fernando Henrique, a gente só tinha criado estatal depois de estatal. Um monte delas, participações em 700 empresas, como a gente descobriu, só o governo federal, fora a fábrica de camisinha, fora o hotel em Santa Catarina, fora todas essas outras maluquices. Esses dias aprendi mais uma, até esqueci agora. Mas é só bizarro, é tudo muito bizarro, entendeu? E aí eu falei, mas 2/3 da população é favorável a privatizar a Petrobras, uau!
uau. E o que eu chamo de uau? Uau foi, agora com tudo que está acontecendo, as pessoas falarem mesmo. O que é Petrobras? O que foi feito? Aí a gente tem um candidato à presidência da República que fala, falta refinaria no Brasil. Sério? Os caras fizeram um negócio chamado Comperj. 13 bilhões de dólares. 13 bilhões de dólares. Me ajuda aí, faz a conta. Quanto é que daria? Uns 65 bi de reais hoje, tá? Que virou o quê? Sucata. Sucata. Você sobrevoa lá, sucata. Não tem o que fazer. Angra 3, do jeito que tá, é sucata. Eles querem mais dinheiro, que daria uma nova usina em qualquer outro lugar do mundo. Ah, não, mas senão tem um risco, porque a gente vai ter que desmobilizar e também tem um custo de desmobilizar. Por mim, deixa lá. Fica lá de presente para todo mundo participar. Todo mundo tem que sobrevoar a sucata do Comperj, a sucata de Angra 3. Eu até faria eu acho que alguém privado deveria botar o que não fazer. Aí coloca lá, olha ali, 65 bi enterrado, olha aqui, ó, 14 bi enterrado, e assim vai. Porque os caras querem mais 14 bi, querem mais 60 bi para fazer, né? Entendeu? Tinha que ir para mostrar o que é dinheiro jogado no lixo, literalmente, entendeu? Então, aí isso começa a aparecer. Tem mais gente falando sobre isso. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso foi o meu vídeo que mais viralizou. Tem, sei lá, 1,6 milhões de visualizações no TikTok. Virei TikTok falando disso. Dançando. Sem dançar, só falando do Comperj. Mas você vê como é que é a coisa? Tem mais gente falando. Mais gente falando que não dá para tabelar preço, que foi assim que a gente quebrou a empresa e, por consequência, quebrou o país, né? Porque era uma acionista da empresa, a empresa se transformou na empresa mais endividada do mundo. Então, são histórias que começam a ser... É isso que você falou, como é que a gente vence a batalha da comunicação e um pouco dessas histórias que se contam. Então, hoje, eu olho com um benefício da perspectiva, talvez com olhares mais... E eu vejo que valeu a pena. Entendeu? Apesar de tudo, eu saí meio indignada, assim, sabe? Tipo, pô, fiquei um ano longe da minha filha, pra quê? O que teve de concreto aqui, né? E hoje eu fico feliz, assim, de ter falado sobre isso, de difundir isso, de explicar o que é, ver tantas pessoas interessadas, entender o que é desestatização, o que é privatização, o que pode ser concedido, feito. Então aí, Denis, na sua pergunta original, é difícil, por isso também. Porque se você sai do jogo, né? Aí, qual o legado? Então, tem um pouco dessa... Sim, assim, você não pode dizer, tá, mas eu não cedo nem 1 milímetro em certos aspectos. Então, aí eu acho que vai de cada um entender onde que, né? Onde é que o calo aperta para você conseguir implementar o máximo possível que esteja ao seu alcance, porque também você não vai mudar tudo, entendeu? É impossível, então, né? Cara, assim, excelente, genial. Mas estamos terminando a primeira parte, meu amigo. Tem muita pergunta no ar, mas já estamos aqui conversando. Tem muita coisa pra gente questionar, mas vamos encerrar a primeira parte. Quem é apoiador? O que acontece com o apoiador? Tá lá vendo, né, segue irmão? nós, bicho. O Segue apoiador lá, tem um tá BBB vendo ao nosso. vivo, Vai ver nós depois tá lá. acompanhando esse papo que tá muito bom. bom. Vou te falar que hoje tá muito bom esse papo. Isso aí. Então apoia.se/Beyond, BYND. Vai continuar a acompanhar. Quem não tem um Apoia-se, irmão, só daqui a 3, 4 dias. Não recebe o OnlyFans. Não recebe o OnlyFans. Os nudes, aquele disparo automático. São quentes, são nudes quentes. Nudes quentes. Então... Por isso que eu falo, ainda bem que os caras têm eu aqui pra poder mandar os nudes. Porque senão vai ficar... Brincadeira, piadinha. Mas é isso, então apoia.se/Beyond. Marina, muito legal. Você, tô comprado na tua. Vamos ver como que a gente vai fazer, mas eu tô comprado na tua. Maravilhosa. Vamos ter... A gente não sabe como é que vai resolver, mas nós vamos resolver. Vamos resolver, exatamente. Denão, irmão, pela primeira vez com o nosso co-host, teremos novidades, meu amigo. Meu irmão, tem só chamar e nós vai. Tem coisinha ainda, né? Tem pão de queijo, tem cafezinho. Passar um cafezinho. Tem coisa mineiro. Eu dei sorte. É bom demais. Você vê? Não, eu já peguei a primeira, hein? Então, mas vê, é desconfortável pra mim, porque eu trato a Marina, eu a considero uma amiga. E fazer papel de host com ela, ter que ficar dando umas espizinhadas aí. Não, mas eu acho bom. Mas, Denis, estamos em casa. Então a gente não vai ficar desamigo. É isso aí. Mas calma aí. Sócrates não fazia isso?
Mas por isso ele Cefa, era cuspido na rua. Né? Por isso que mandaram ele tomar um copo cheio de cicuta, que era exatamente por causa Ele disso. fazia isso, ele tomava porrada. Mas ele gostava do céfalo, por exemplo, na Não, passada. eu adoro quem discorde de mim, gente. Gostava. Isso aí. Eu tenho isso, sempre Então, Mas gostei. muito Meu bem. amigo, É gosto de um saudável, bom debate. é saudável. O que eu falo é o seguinte, quem gosta de você é quem te fala a verdade. É verdade. É quem olha no teu olho Verdade. e fala, não, vamos por aqui ou vamos por ali. Ele pode até estar errado. Mas se ele olha no teu olho e fala, aí. nós vamos por aqui. Agora, o cara que tá do teu lado, fazendo assim, ó, Isso aí. dando tapinha, Esse daí. Por isso que ame a Eu pessoa que concordo. olha no seu olho, aponta pra mesa e fala assim: isso aqui ficou uma merda. mas esse Essa aqui- pessoa é do bem. Essa Mas pessoa é hoje, do bem. hoje ficou sensacional. Então, galera, acompanhem aí. Não Espera eu esqueçam. sair pra eu falar essa verdade. Jamais acontecerá. Jamais. Pode falar mal das pessoas na frente. Não, pelas costas. É mal educado falar na frente. Na frente. Que ofende isso? a Cadê? pessoa, perde a Que amizade. etiqueta é essa que você vai falar na Deixa frente? embora, depois Pelo fala amor de mal. Deus, vamos seguir o fluxo Nunca normal. fale mal de Nunca mim na fale minha isso. É desagradável a pessoa que faz isso. Marina, quais são suas redes aí? Pra galera que tá ouvindo a gente aí. Olha, ó, imperdível, hein, gente? @Marina Helena com HBR. Ó, Helena na hora. Helena é bom, hein? Helena é bom. Helena é bom. Ai, garoto, você Marina acha- olha, agrega. Marina Helena. Marina Helena BR. Aê. Muito bom. Galera, então até daqui a uns 3, 4 dias. Agradecemos de coração. Abraço. Boa noite e Até mais. Tchau. Tchau.